Nós hoje teremos a nossa assembleia. Se você ainda não assinou aí o livro de chamadas, ele está aqui com nosso irmão Tiago. Você pode vir aqui à frente, fique à vontade para você colocar a sua assinatura. E a gente vai estar dando prosseguimento aí ao longo dessa manhã, tá bom? Mas eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Nós temos feito a leitura do Salmo 119 aqui pela manhã, reafirmando a importância da palavra, e nós vamos ler a partir do verso de número 33. Salmo 119, o verso 33 em diante. Se você pudesse colocar em pé no seu lugar para acompanhar essa leitura, e assim a gente dá início a esse nosso tempo aqui diante do nosso Deus. A palavra diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Que esse fechamento desse bloco possa ser a nossa oração dessa manhã, da gente poder realmente desejar a presença do nosso Deus, a palavra do nosso Deus, que a gente possa suspirar pelos decretos do nosso Senhor e que Ele possa nos vivificar pela justiça dele que é derramada sobre nós. Vamos orar, feche seus olhos, vamos consagrar esse tempo à presença do nosso Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, os teus caminhos, que o nosso coração, sim, possa suspirar pelos teus preceitos, que o Senhor possa nos vivificar pela tua justiça. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos nessa manhã como igreja, como povo de Deus, e que a tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor possa nos conduzir diante do Senhor nessa manhã. Fala conosco, abençoa a nossa vida, possamos trazer o nosso louvor, a nossa oração, mas também que tenhamos o coração aberto para ouvirmos a tua palavra. Pai, se conosco. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com alegria. Vamos louvar então com o cântico Glória para Sempre. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus.
O Salmo 32, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Feche os seus olhos, fale com Deus, faça a sua oração na presença dEle. Esse é um momento importante para a nossa vida, para o nosso tempo diante de nosso Deus, da gente confessar que somos sim pecadores, falhos, não conseguimos obedecer ao Senhor da forma como deveríamos. Então fale com Deus. Talvez você precisa sim se arrepender de algo, e você precisa dizer isso ao nosso Deus, para que você seja liberto, curado, transformado. Mas nós também podemos agradecer ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Senhor, obrigado. Obrigado porque, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos trata com a tua graça. E quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor perdoa as nossas iniquidades, o Senhor nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos chamou para a tua presença, e essa é a razão que podemos ter comunhão com o Pai, comunhão uns com os outros, podemos ser igreja, podemos louvar e exaltar o teu santo nome, porque os nossos pecados foram perdoados na tua presença. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Esperei confiante, Salmo 40. Esperei confiante pelo Senhor, Ele se inclinou a mim, quando clamei me ouviu, me tirou de um poço de perdição, mesmo no charco de lama, quando clamei me ouviu. Colocou os meus pés sobre a rocha e os meus passos firmou. Em meus lábios Ele colocou um hino de louvor. Sobre a
meus passos firmou, em meus lábios Ele colocou um hino de louvor, um hino de louvor. Muitas são, Ó Senhor, as tuas maravilhas, nem mais que eu poderia contar. Muitas são, ó Senhor, as tuas maravilhas, ninguém pode a ti comparar. Muitas são, ó Senhor, as tuas maravilhas, bem mais que eu poderia contar. Muitas são, ó Senhor, as tuas maravilhas, ninguém pode a ti comparar. ninguém pode comparar. Salmo 124, bendito. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, se não fora o Senhor, nos teriam devorado, as muitas águas nos teriam afogado. Nossa alma escapou da morte, nos livrou. Nossa alma escapou da morte, nos livrou. O socorro está no Senhor, Criador do céu e da terra. Bendito seja o seu nome eternamente. O socorro está no Senhor, Criador do céu e da terra. Bendito seja o seu nome eternamente. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, se não fora o Senhor, nos teriam devorado, as muitas águas nos teriam afogado.
Amém. A palavra nos ensina que nós devemos também louvar ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas, assim nós honramos a Ele, agradecemos a Ele, bendizemos o nome dEle, porque assim dizemos que é Ele que sustenta a nossa vida. Então, enquanto cantamos essa canção, você tem a oportunidade, o privilégio de vir à frente e trazer o seu dízimo e a sua oferta. Vem de ti, Senhor. Amém. Você pode assentar no seu lugar, diácono de plantão, para vir fazer a oração de agradecimento pelos dízimos. Pode vir, meu irmão. Isso. Bom dia, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por estarmos aqui na tua casa para resolvermos algumas questões. Pedimos que o Senhor nos dê a direção, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Abençoa ricamente os irmãos que puderam contribuir, dizimando e ofertando a tua casa. Que esta verba seja aplicada fielmente
na obra do Senhor. Em tudo lhe somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus, esta é minha oração. Amém. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Hoje nós teremos a nossa assembleia. Se você ainda não assinou o livro, levanta sua mão aí, o Tiago está com o livro ali no fundo. Alguém ainda não assinou a lista de presença? Todos já assinaram? Ok? Maravilha. Bênção. Tá bom. Vamos dar procedimento aqui então. Eu quero orar pelos nossos aniversariantes. Temos algum aniversariante da semana presentes aqui? Vamos lá, chega aqui na frente, meu irmão. Aniversário de casamento também está valendo. Vamos lá, isso, bênção, pode vir. Olha aí que bênção. Mais alguém? Ali a listinha ali no nosso telão, o Tiago Rodrigues, o Luiz Felipe, a Débora, a Marli. Então, nossos irmãos aí, aniversariantes aí dessa semana, essa da semana para trás, é isso? É. Vamos orar? Vamos abençoar os nossos irmãos e vamos agradecer a Deus pela vida deles. Tem sua mão para cá, vamos abençoá-los. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida desses irmãos preciosos. Te agradecemos, ó Deus, pela presença deles conosco. Obrigado pela vida deles, pela bênção que eles são. E nós, como igreja, nessa manhã, queremos abençoá-los, ó Deus, nesse novo tempo, nesse novo ano que começa. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão esteja sobre a vida deles, que eles possam ser conduzidos pelo Senhor, sempre na Tua presença. Ser com eles, ó Pai, nos seus desafios, nas suas lutas, e em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre eles. Oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Depois você pode dar um abraço aí nesses irmãos queridos, felicitá-los aí pelos aniversários. Vamos lá, meus irmãos, alguns recados para você ficar atento aí à nossa dinâmica, tá? Que começamos o ano, muita coisa aí para acontecer. E eu queria falar primeiramente sobre a nossa escola dominical. Nós temos algumas classes e elas irão acontecer ao longo desse semestre, mas você aí, a classe aí dos adultos, a classe, tem aí o slide aí, porque eu nunca lembro do nome das classes todas. Aí, bênção, olha lá, ó. Você que quer fazer batismo e profissão de fé, você precisa se inscrever na classe Nova Vida. Você que está vindo de uma outra igreja, quer ser recebido como membro aqui da nossa igreja, você precisa fazer a classe Nova Igreja. Aqueles que já fizeram, né, a classe Nova Vida, a classe Nova Igreja, vocês também podem fazer a classe Pilares da Fé, né, depois que já foi recebido, você pode fazer essa classe para se aprofundar na nossa doutrina. Teremos a classe dos adolescentes, classe dos jovens e a classe aí dos homens, mulheres. Nós vamos ter uma classe só para os adultos, homens e mulheres aqui no templo ao longo desse semestre. No segundo semestre, a gente vai ter mais classes aí para os adultos. Então nós temos aqui uma ficha. Você, na hora que a gente estiver saindo, você pode passar aqui e colocar o seu nome nessa lista, mas também vai divulgado aí um link. Você também pode se inscrever nas classes pelo link que está sendo compartilhado aí pela internet. A gente pede que você faça a sua inscrição, porque isso ajuda a gente a nos organizar, a nos preparar melhor para podermos iniciar aí a nossa divisão de classes. Então faça isso hoje. Então logo após a nossa EBD, você pode colocar o nome aqui na ficha ou preencher lá o link que foi mandado pela internet, tá bom? Então faça a sua inscrição para a gente poder estruturar melhor aí, preparar melhor as nossas aulas, ok? Eu preciso falar também sobre quarta-feira. Meus irmãos, nós agora estamos fazendo as nossas quartas-feiras um tempo de estudo da palavra, mas também um tempo de oração. Hoje à noite a gente vai falar mais sobre isso no nosso sermão, mas eu queria desafiar você. Nós precisamos orar. Orar é um dos exercícios espirituais importantes que nós precisamos considerar na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida como igreja, como comunidade. É uma oportunidade da gente edificar a vida uns dos outros, orar uns com os outros, carregar as cargas uns dos outros, orar pela igreja, orar pela nossa cidade, pelas nossas famílias. Então eu queria desafiar você
A gente está tendo esse momento na quarta-feira, a gente faz um estudo bíblico, na segunda parte a gente tem esse tempo onde nós oramos aqui como povo de Deus. Então eu queria desafiar você a estar conosco. Além da quarta-feira, nós temos também terça, quarta e quinta, de 7 às 8 da manhã, esse momento de oração aqui na igreja. Talvez você aí, antes de ir para o trabalho, né, pode dar uma passadinha aqui, orar com a gente. Precisamos orar. E eu queria convocar você à oração. A igreja precisa de oração, a nossa vida precisa de oração, a nossa cidade, o nosso país, a nossa família. Então eu queria conclamar você a estarmos reunidos, juntos, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, gastando esse tempo em oração, tá bom? Então, quarta-feira à noite, às 19h40, mas também terça, quarta e quinta pela manhã, das 7 às 8 da manhã, nós temos aí esse tempo de oração, tá bom? As atividades também das sociedades internas estão começando, o PH já tem plenário aí no dia 7, daqui a pouco você vai receber mais informações sobre a UPA, sobre a mocidade, sobre a SAF, então fique atento aí. Se você não faz parte lá daquele grupo da comunicação, nós temos um grupo que a gente não fica lá dando bom dia, boa tarde, é só para a gente poder te mandar aquilo que tem acontecido na nossa igreja. Se você não está nesse grupo, manda um WhatsApp aqui para a nossa secretaria, pede para ser incluído, para que você receba essas notificações da agenda das sociedades internas, a agenda da nossa igreja, às vezes algum comunicado, alguma questão importante que a igreja precisa ficar sabendo. Então, coloque lá o seu número lá nesse grupo, mande um zap aqui para a nossa secretaria, que nós vamos incluir você. É uma forma da gente poder se manter aí atualizados das informações daquilo que está acontecendo na nossa igreja, tá certo? Eu quero orar mais uma vez e a gente vai então liberar as nossas crianças, elas vão ter a classe delas e aí a gente vai dar continuidade à nossa assembleia aqui no templo. Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor Deus. Obrigado mais uma vez por essa manhã, queremos agora abençoar as nossas crianças, esse tempo onde elas ouvirão a Tua palavra, que elas possam sim, Senhor, ouvir a Tua voz, e elas possam buscar a Tua presença, crer no Senhor Jesus, crescer diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala com elas, ministra sobre a vida delas, e que elas possam ter um encontro pessoal contigo. Essa é a nossa oração. E também, ó Deus, abençoa a nossa assembleia, abençoa esse tempo aqui, que estaremos deliberando sobre questões importantes da nossa igreja, que haja paz no nosso meio, que a Tua bênção esteja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então as nossas crianças podem seguir lá para a salinha delas e os adultos, adolescentes, jovens, permaneçam aqui, que a gente vai estar então dando continuidade à nossa assembleia. Fica à vontade. Neemias, capítulo 4, nós vamos ler o verso de número 6. Neemias 4, o verso de número 6.
E a palavra diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ali no nosso telão, a gente tem na imagem que estava antes, a gente tem uma outra tradução, né? O povo se dispunha no coração a trabalhar. Meus irmãos, a gente crê que é Deus que nos conduz pela sua palavra. E nós temos orado pela nossa igreja, temos clamado ao Senhor para que Ele possa conduzir a Igreja Presbiteriana Central de Contagem de acordo com a sua vontade. E nesse tempo de oração, o Senhor veio nos direcionar para essa palavra no livro de Neemias. E hoje à noite você vai poder acompanhar, nós vamos começar uma série de pregações, onde nós vamos pregar todo o livro de Neemias. Começamos hoje pelo capítulo 1 e nós vamos até o último capítulo de Neemias, nessa série de pregações, com um objetivo. O objetivo da gente poder experimentar um tempo de restauração. Esse é o assunto principal de Neemias. Neemias fala de muitas coisas. Neemias, para alguns, parece às vezes um livro prático demais, um livro talvez muito voltado para a administração, né? Geralmente, quando a igreja está construindo um templo novo, né? Está com uma obra para fazer, aí o pastor vai lá, lê o livro de Neemias, né? Vamos lá, vamos reconstruir, vamos fazer. Mas o livro de Neemias, ele vai além disso. Às vezes a gente olha para o livro de Neemias, a gente pensa nos muros, né? O Neemias foi lá reconstruir os muros de Jerusalém, mas o livro de Neemias vai muito além dos muros. Na verdade, a obra que Deus está realizando aqui é uma obra de restauração. E Ele não restaurou apenas os muros. Deus aqui, a partir desse momento, Ele vai restaurar a identidade do povo, Deus vai restaurar o culto ao Senhor, Neemias capítulo 8, Deus vai restaurar o ensino da palavra, Neemias capítulo 8, Neemias vai restaurar o serviço no templo, a função dos sacerdotes, dos levitas, Neemias vai restaurar o dia do Senhor, o sábado santo separado a Deus. Deus aqui está restaurando muitas coisas. Em Neemias a gente vê Deus restaurando, inclusive, o relacionamento do povo com o próprio povo. Aonde aqueles que se tornaram escravos foram libertos, aqueles que tiveram que dar as suas terras por conta de débitos receberam de volta, a justiça social, a comunhão do povo também foi restaurada naquele tempo. Esse é o assunto principal de Neemias. Porque Neemias, na verdade, reflete algo muito maior. Neemias, ele é como se fosse uma sombra daquilo que o próprio Cristo fez. Neemias, ele tem uma função importante lá no templo, copeiro do rei, talvez no auge da sua profissão, da sua vida profissional. E ele então, ao saber, receber a notícia da situação do povo em Jerusalém, ele se dispõe e ele é usado por Deus para restaurar aquele povo. E foi isso que Cristo fez por nós. Ele abriu mão da sua glória, ele veio ao nosso encontro, ele restaurou a nossa vida, porque é isso que Cristo faz, ele redime, ele restaura, ele faz nova todas as coisas. E é esse o desejo do nosso coração. Ao lermos a palavra, ao buscarmos um direcionamento de Deus pela sua palavra, ao buscarmos esses ensinamentos que a palavra de Deus, pelo livro de Neemias, tem a trazer a nós,
que eu e você possamos experimentar um tempo de restauração na presença de Deus. Isso também tem a ver com uma certa sinceridade necessária ao nosso coração. Porque se você parar para pensar, todos nós, sem exceção, todos nós, de alguma maneira ou de outra, em alguma medida, a gente precisa de restauração. Seja em alguma área da nossa vida, seja em alguma situação que vivemos, a gente precisa de restauração. As nossas famílias precisam de restauração, a nossa cidade precisa de restauração, o nosso país precisa de restauração, a nossa igreja precisa de restauração. E nós precisamos entender, perceber e crer que Deus pode restaurar. E quando a gente lê aqui no capítulo 4, no versículo de número 6, agora, nesse contexto, o povo já tinha feito a metade do muro. Eles estavam avançando, ainda não estava completo, ainda não estava pronto. Mas existia ali no coração deles uma disposição, existia um ânimo, existia um desejo, existia uma vontade, existia um esforço, existia uma entrega. E isso é necessário. Nós vamos aprender ao longo dessa série de pregações, nós vamos perceber que é Deus que move as coisas, é Deus que conduz a história, é Deus que dá as condições, foi Deus que moveu o coração daquele rei de autorizar Neemias, é Deus que dá a ele as cartas para ele poder ter todos os recursos necessários para fazer a restauração de Jerusalém, é Deus que vai com ele. O próprio Neemias vai dizer, quando ele se reúne com o povo de Jerusalém, antes de começar o trabalho, ele diz: a mão de Deus está sobre nós, é Deus que derrama a graça, é Deus que abençoa, é Deus que abre as portas, é Deus que comove os corações, é Deus que toca a nossa vida. Tudo isso é Deus que faz. Mas as mãos que botava tijolinho sobre tijolinho eram as mãos do povo. O povo trabalhava, o povo se dedicava, o povo se empenhava. E é isso que eu queria dizer a você nessa manhã. Precisamos de restauração. E Deus vai derramar a graça dele sobre nós. Precisamos de restauração. A mão de Deus está sobre nós. Mas eu e você precisamos trabalhar. Você precisa trabalhar lá na sua casa. Você precisa trabalhar lá em favor da sua família. Nós precisamos trabalhar em favor da nossa cidade. Trabalhar em favor do nosso país. Precisamos também trabalhar pela nossa igreja. Então eu queria convocar você, meu irmão, que você tivesse essa disposição no coração, que você tivesse esse ânimo, e que nada possa impedir você de ser parte daquilo que Deus já está fazendo. Que não haja nenhum tipo de oposição, porque Neemias enfrentou oposição, mas ele disse para aqueles que trouxeram oposição, ele disse: estou fazendo grande obra. Que você possa se lembrar que nós estamos fazendo uma grande obra. Não deixe que nada roube do seu coração esse ânimo e essa disposição, para que possamos trabalhar naquilo que Deus já está fazendo no nosso meio. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Nós vamos orar e nós vamos então abrir aqui a nossa assembleia de forma oficial. Senhor, obrigado, Deus.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, de acordo com a nossa Constituição, da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil e também o Estatuto da nossa Igreja, lá no artigo 9, o parágrafo 1º, fala que a Assembleia ela deve ser reunida pelo menos uma vez ao ano como Assembleia Ordinária, para que a gente possa ter os relatórios das nossas sociedades internas, dos nossos trabalhos, a prestação de contas do nosso financeiro do ano passado e também a apresentação à igreja daquilo que o Conselho deliberou a respeito do orçamento para o ano de 2026. Então, eu declaro a nossa Assembleia aberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a convocação que foi feita pelo Conselho, que foi anexada ali no nosso mural, mas que também foi comunicada à igreja nesses últimos dias. Que Deus assim nos abençoe. Vamos lá? A gente passa aos relatórios. Me ajuda aí, gente. Fazer a chamada. Tem que fazer a chamada ou só falar quem está aqui? É só falar quem assinou. Tem que fazer a leitura da secretária. Eu acho que não precisa ler os nomes, né? Estão assinados. Não tem necessidade de ler. Aí, não vá embora, por favor, tá bom? É porque eu não acho necessário ler a chamada. Se você colocou o seu nome aqui, você está aqui, né? Espero que esteja, tá bom? Ok? Até para a gente ganhar tempo. Nós temos aqui 83 presentes, tá? E aí nós vamos então caminhar para a eleição da nossa secretária de assembleias. Sim. A nossa Assembleia Ordinária, a gente não tem que ter quórum mínimo, tá? Como diz a nossa Constituição. Então, nós vamos caminhar aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui. Espera aí. Isso, maravilha. Nós vamos encaminhar, então, a nossa eleição da secretária ou secretário de atas da nossa Assembleia. Alguém tem alguma indicação a fazer? Algum nome a indicar para a secretária de atas? Aqui, já indicaram a Adelina. Alguém quer indicar algum outro nome? Espera aí, calma, indicações. Alguém quer indicar algum outro nome? Não vou dar muita chance também não. Vamos lá. Quem aprova a eleição da nossa irmã Adelina para continuar sendo a nossa secretária de atas? Amém, isso, bota aí, minha irmã, eleita por unanimidade, ok? Todo mundo votou, tá? Benção, glória a Deus. Vamos lá na minha cola aqui de novo. Maravilha. Ótimo. Agora sim, nós vamos ter os relatórios. Quem quer começar? O CP está aí para dar relatório? Oi? Ângela, está dando aula? Pode vir, minha irmã, isso. Pessoal aí das sociedades internas que vão dar relatório, já senta aqui na frente, aqui, pode vir todos, viu? UPA, UPH, SAF, Junta Diaconal, já faz a filinha aqui, que aí a gente já vai tocando o barco aqui, tá bom? Vamos lá, minha irmã, relatório da UCP, fique à vontade. Bom dia, irmãos. Relatório da União de Crianças Presbiterianas. Diretoria do ano de 2025, presidente Martina Rodrigues Brandão, vice-presidente Emanuela Soares Bragança Gomes, primeira secretária Melina Rodrigues Tavares, segunda secretária Marcele Rodrigues Tavares, tesoureira Laís de Oliveira Santos. Diretoria eleita para o ano de 2026, presidente Martina Rodrigues Brandão, vice-presidente Bernardo Fernandes Santana, primeiro secretário Luiz Felipe Botelho Barbosa, segunda secretária Letícia Botelho de Oliveira, tesoureiro João Miguel de Souza Brito. Atividades executadas: uma reunião plenária, 8 departamentais,
Reunião de pais e responsáveis, 3 comemorações de aniversariantes, palestra sobre educação cristã, EBF em julho de 2025 com cerca de 90 crianças presentes, tarde alegre em comemoração ao Dia das Crianças, comemoração da Bíblia e o Natal. Número de sócios do ano de 2025, 20. Número de sócios atual, 11 sócios. Resumo financeiro, saldo do ano anterior, 0. Entrada, R$ 5.200. Saída, R$ 5.200. Saldo atual, 0. Amém. Glória a Deus. Maravilha, o relatório está aqui, está entregue. Benção. Adolescente está aí? UPA. Bom dia, meus irmãos. Relatório da Sociedade Interna União Presbiteriana de Adolescentes. Diretoria do ano de 2025. Davi Américo, presidente. Larissa Dias, vice-presidente. Giovana Donato, primeira secretária. Ana Catarina, segunda secretária. E Arthur Amorim, tesoureiro. Diretoria eleita para o ano de 2026. Yuri Buenos Aires, presidente. Davi Américo, vice-presidente. Rian Silva, primeiro secretário. Ana Catarina, segunda secretária. E Pedro Otávio, tesoureiro. Atividades executadas. Reuniões plenárias. Ao longo do ano foram 3 reuniões plenárias. A primeira em março de 2025, a segunda em setembro de 2025 e a terceira em outubro de 2025, sendo esta realizada a eleição da diretoria para o ano de 2026. Somado a isso, ainda foram realizadas outras reuniões executivas da diretoria da UPA local, sendo ela em janeiro de 2025. Departamentais. No ano de 2025, tivemos a realização do evento O Papo, nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro. Atividades especiais e outras. Com objetivos de integração entre o MPER e UPA local, foram realizados 2 eventos das 2 sociedades em conjunto. O primeiro foi uma noite de jogos em fevereiro de 2025 e o segundo, uma noite de boliche em setembro de 2025. Número de sócios. A UPA da Igreja Presbiteriana Central de Contagem tinha 11 sócios ativos arrolados antes do início do ano eclesiástico. Número de sócios atual. Nesse momento, a UPA da Igreja Presbiteriana Central de Contagem conta com um número de 14 sócios ativos. Resumo financeiro. Saldo do ano anterior, 0. Entrada, 0. Saída, 0. Saldo do ano atual, 0. Amém. Benção. SAF. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vou ler aqui o relatório da Sociedade Auxiliadora Feminina. Diretoria de 2025, presidente Flávia Barbosa, vice-presidente Micaele Andrade, primeira secretária Alamanda Brito, segunda secretária Janaína Lopes, tesoureira Erlânia Morim. Diretoria para 2026, presidente Flávia Barbosa, vice-presidente Adelina Brandão, primeira secretária Elizabeth Mendes, segunda secretária Tamires Caroline Neves Coelho e tesoureira Margarete de Souza Costa. As atividades executadas, nós tivemos 6 reuniões plenárias, reuniões de planejamento, nós tivemos 3, as departamentais, que foram as reuniões de comunhão nas casas, foram 5, nós tivemos também um café da manhã especial do Dia Mundial da Saúde em abril, tivemos também 39 visitas evangelísticas às terças-feiras, que acontecia, tivemos participação nos trabalhos da Federação e Sinodal no número de 4, fizemos o chá da primavera, tivemos também o café especial dos pais, jantar dos casais, comemoração do aniversário do reverendo Marcelo, comemoração pelos 56 anos de organização da SAF, Projeto ANA, as reuniões de oração, nós tivemos 56. Visita às gestantes com a entrega dos kits e da Bíblia do bebê, nós tivemos 7. Os trabalhos missionários, nós tivemos 9, que foram aquelas visitas em abrigos e lares residenciais. Tivemos também um passeio em Resende Costa com as mulheres no mês de novembro. Tivemos o chá dos avós.
O número de sócias, em 2025 nós tínhamos 38, em 2026 nós contamos com 31 sócias, e o nosso saldo financeiro, as entradas de 2025, somou-se 12.971,28, a saída 12.904,17 centavos, e o nosso saldo atual é de R$ 76,22. Obrigada, Deus abençoe. O pessoal juntou dinheiro aí na SAF, hein? Acho que mocidade não temos. O PH? Tem? O senhor vai falar da junta? Então pode vir. Fica à vontade, meu irmão. Diretoria de 2025, presidente Edivaldo, vice-presidente Edivaldo Cardoso, vice-presidente Vanderlei Brandão, secretário Paulo César de Almeida. 2026, presidente Edivaldo Cardoso, vice-presidente Paulo César, primeiro secretário Júlio César, segundo secretário Rodrigo Brito, tesoureiro Carlos Henrique Santana. Reuniões realizadas 4, visitas 21 durante o período do ano, 1,75 visitas em hospitais e idosos e casas de recuperação. Cestas básicas, nós tivemos cestas entregues para membros, 76 durante o ano, média de 6,3. Não membros, 40, 3,3 cesta, média mês. Média por mês, 9 cestas, 9,66. Visitas para entrega de cestas, 108 visitas, média de 9. Diversas visitas, 21,75. E resumo financeiro, não houve movimentação. Maravilha. Mais alguma sociedade tem algum relatório para entregar? Para ler? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Pensa. Meus irmãos, isso é bom saber que a igreja, ela se movimenta, né? E vê aí a movimentação da nossa SAF, UPA, e a gente quer que esse ano a gente possa avançar nos nossos trabalhos, né? E para isso a gente tem tentado estruturar de uma forma melhor os nossos trabalhos das nossas sociedades internas, né? Estamos tentando aí encontrar um dia em comum para a gente poder facilitar a logística, segurança aqui no templo, facilitar também o dia a dia das famílias, né, para que não esteja reuniões variadas ao longo da semana. Então, a gente está caminhando aí e o nosso desejo é que a gente possa crescer e que as nossas sociedades internas possam avançar e a gente possa ser bênção na vida de cada grupo específico aí que foi apresentado. Também agradecemos a nossa diaconia, né, que tem feito esse trabalho também da assistência social, do cuidado daqueles necessitados, também o cuidado aqui com o nosso espaço, né? Então, quero agradecer aí a esses irmãos. Vamos fazer uma oração, vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, por esses relatórios que ouvimos e crer que o Senhor tem muito mais a fazer esse ano no nosso meio. Pai, muito obrigado, Deus, te agradecemos por tudo que foi possível fazer no último ano. E Deus, eu creio que o Senhor tem mais a fazer na nossa vida e através de nós. Então oramos pelas nossas sociedades internas, para que elas cresçam, avançam, para que pessoas sejam alcançadas, transformadas, cuidadas. Oramos pela nossa junta diaconal, para que ela possa, sim, servir ao Teu povo, à Tua igreja e ser bênção no nosso meio, e que aqueles que precisam, são necessitados, eles possam ter a ajuda que precisam, que a nossa igreja, Deus, seja bênção aqui onde estamos. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, faltou da EBD. Vamos lá, faz o relatório da EBD. Bom dia, irmãos. Nós tivemos ano passado 10 classes de escola bíblica, como de costume. Tivemos 223 alunos matriculados. Reuniões promovidas pela superintendência foram
6 reuniões e 2 workshops para os professores. O total de gastos com a Escola Bíblica Dominical ano passado foi de R$ 6.574,19. Não há média de frequência, porque não tem como a gente contabilizar e tirar essas médias ainda. Maravilha. Só para registrar, irmãos, os relatórios eles já foram entregues todos ao Conselho no ano passado, então, alguns aí que não foram lidos, mas eles já foram recebidos pelo Conselho, tá? Já foram tratados aí pelo nosso Conselho. Vamos lá. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa tesoureira, nossa irmã Gemima, que ela vai estar fazendo aí o relatório financeiro do ano de 2025 e falando da previsão orçamentária para o ano de 2026. Nós, no domingo passado, nós afixamos ali no nosso quadro o orçamento para 2026, também deixamos algumas cópias ali para aqueles que quiseram pegar, e hoje temos algumas cópias lá, então se você quer acompanhar aí o relatório por alguma cópia, está ali no fundo, você pode ali pegar para você poder acompanhar esse relatório. Pois não, meu irmão? Por conta da transição pastoral, meu irmão, e a reunião do presbitério também mudou. A reunião do presbitério agora passa a ser em fevereiro. Então, isso não tem nenhum problema, é só uma questão de tempo mesmo. A gente fez a transição pastoral, o pastor que estava chegando e queria elaborar junto com o conselho o orçamento do próximo ano, e geralmente a gente faz a prestação de contas e aprova o orçamento. Não fazia sentido o pastor anterior preparar um orçamento, né, para o ano que ele não estaria aqui. Então, são todas essas razões. O presbitério agora ele faz a reunião em fevereiro, ele não faz mais aquela reunião no final do ano. Isso também ajuda a gente a fazer uma contabilidade de janeiro a dezembro, né? Esse também era um outro problema que a gente sempre tinha, né? Quando a gente faz as reuniões no final do ano, a gente tem que quebrar o ano aí de alguma forma, porque a gente não consegue prestar conta daquilo que ainda não foi executado. Ok? Tá bom? Vamos lá? A nossa irmã, desculpa. Está tranquilo? Não. Calma. Estou aqui com você. Ela vai caminhar aqui passo a passo e eu vou abrir em alguns momentos para a gente tirar dúvidas e fazer perguntas, tá? E eu quero pedir assim a você, vamos perguntar aquilo que realmente é algo que seja realmente uma dúvida. Como vocês estão percebendo, nós estamos fazendo da maior clareza possível, apresentamos o orçamento uma semana antes, para que você tivesse tempo de olhar, de ler, de verificar, tá? E vamos fazer isso com carinho, com amor, com compaixão, em paz. A gente não está aqui contra os outros, mas estamos juntos naquilo que estamos fazendo, tá bom? Então vamos lá? Faça aí a parte das entradas e aí a gente abre para as perguntas. Irmãos, se vocês puderem pegar lá atrás, tem essa folha, tá? Tá o orçamento junto, vocês acompanharem, para vocês verem também quanto que vai ser destinado para as sociedades internas, mês a mês. Ainda não recebi ainda uma carta do conselho se vai ser acumulativo ou se vai poder, se vai ser só aquele mês, se você, a sociedade interna não pegar o dinheiro comigo, não vai ser acumulativo. Ainda estou esperando resposta sobre isso, tá? Vamos ver. Bom, eu estou analisando essas pastas da igreja desde 2012. É a primeira vez que eu vejo assim com bons olhos as finanças da igreja, e vocês vão acompanhar comigo sobre isso. Então, o ano de... Vou abrir outra aspas aqui. Como o orçamento foi elaborado, como não sabiam sobre... Como não sabiam, né, que ia até a união dos presbitérios, o orçamento foi elaborado de novembro de 2024
dezembro de 2024 a novembro de 2025. Então, os valores vão estar um pouco a mais por conta do que não foi incluído o mês de dezembro de 2025. Então, o orçamento para o ano de 2025 foi 672 mil de dízimos e 619 mil de despesas. O realizado foi 891 mil e as despesas 737. Então, teve um superávit, que eu nunca vi antes, de 153.900. E aí nós temos o total, né? Dízimo, quem pegou a folha lá atrás, irmãos, vocês vão poder avaliar melhor com os números em mãos. Então, os dízimos foram 740, ofertas 48, ofertas missionárias 5.376,30. Ofertas específicas são as ofertas que os irmãos contribuem para compras de cesta básicas ou para poder custear os custos também para poder entregar cestas. Aluguéis, os rendimentos financeiros, ressarcimentos de despesas e eventos do acampamento. Vocês vão ver que o acampamento mais para frente vai estar com um valor alto, mas com as entradas das inscrições, vocês vão ver que abateu e o custo com o acampamento foi aproximadamente uns R$3.000. Esse mapinha está ali atrás também. Eu coloquei isso aqui está na página da Tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente contribuiu para o Supremo Concílio o valor de 72 mil. Desses 72 mil, irmãos, sobre os dízimos, que é 10% sobre os dízimos que entram lá na igreja, vou voltar aqui, deu 740, a gente mandou 72 mil, porque o mês de dezembro não está incluído, só foi mandado o mês de dezembro no mês de janeiro. Dos 72 mil, a Igreja Presbiteriana do Brasil destina 54% para missões. Dos 54%, então, nós contribuímos para missões 39 mil. Então, irmão, se você ainda não se comprometeu ainda a dar o seu dízimo, ou você não quer que saiba como é que seu nome seja lido, não estou tremendo tanto. Se você não quer, é o momento de você contribuir com missões e através do seu dízimo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, através de 54% que a gente envia para eles, eles destinam para missões. Não tem ninguém que dá mais ou menos aqui. Quando você coloca no gasofilácio, quem deu R$10, quem deu R$1.000, deu 10%. Não tem ninguém dando mais que ninguém aqui. Aí nós temos o certificado que nós temos mandado do ano de 2025, ali atrás também está o certificado também de 2025. Essa ordem aí é a ordem que o presbitério... Irmãos, vocês viram aí as nossas receitas do ano passado, aquilo que entrou, dízimo, oferta. A gente tem aqui o arrendamento do prédio, que às vezes é usado para alguns eventos, né, ofertas específicas. Tudo isso foi investido e já foi apresentado aqui como a gente recebeu, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre as nossas receitas? Alguém? Não? Tudo em paz? Tranquilos? Então agora nós vamos falar sobre as nossas despesas. Como que esse recurso que entrou foi investido aqui na nossa igreja, tá bom? Aí você vai um por um. Fala o patrimônio, depois fala os outros, a gente vai abrindo para as perguntas. Tá bom. Esse novo layout aí é o que o presbitério pediu para todas as igrejas seguirem esse padrão. Então, eu já estou sabendo da Betel, que eu também sou contadora deles, do Petrolândia e do presbitério, quando no finalzinho, que eles já se adequaram a esse novo layout. Então, com o patrimônio, nós gastamos 13 mil. Manutenção geral, 42. Quem estiver com as folhinhas em mãos, irmãos, vocês vão ver linha a linha. Ó. Dinâmica da igreja, 88 mil. Evangelização e missões, 14.200. Ação social, 16.400.
contribuições conciliares, que é o presbitério e o Supremo Concílio, 109, departamento pessoal, que é a funcionária, só temos uma funcionária, 59 mil, os terceirizados, 87, seminaristas, 62, sustento pastoral, 238 e despesas bancárias, 6 mil reais. Então, o saldo em 30/11 de 24 é 110 mil, as receitas 891, saídas 737, o saldo em 31/12 ficou 264 mil. Esses 264 mil, ele tem que estar também, quando eu for apresentar no próximo ano, tem que ser 264 mil também. Ele é composto por o caixa 2.832, a conta corrente 1, a conta de aplicação automática 1.286, o CDB 258 mil e os 1.238 da rede, que caiu no próximo dia útil, que foi no dia 2 de janeiro, porque passaram um valor na máquina no dia 31/12, então esse valor caiu só em janeiro de 25, e aí o total ficou 264,38. Hoje, em 1º/12, sem contar com o que entrou no gasofilácio hoje. Então tem 2.312,93, conta corrente R$1, a conta de aplicação automática 10 mil, CDB 272, 245,44, totalizando 284 mil. Orçamento para o próximo ano. Vamos lá. Deixa eu voltar essa tela aqui, que eu acho que é talvez a mais importante para a gente caminhar aqui. Aqui estão as nossas despesas. É assim que a gente gastou o dinheiro que entrou. E ali, talvez você pudesse entender um pouco melhor, na folha detalhada você tem, né? Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de construção, de reforma, de aquisição de materiais, equipamentos, tudo isso está dentro ali, incluído naquele patrimônio. Quando a gente fala de manutenção geral, nós estamos falando de telefone, internet, luz, água, site, mídias, imposto, qualquer taxa que tiver que pagar, despesas com material de limpeza, transporte, cartório, certificados, elevador. Então, a manutenção geral são aquelas despesas gerais consideradas assim mais administrativas, tá? Então, a gente gastou ali 42 mil com isso. A dinâmica da igreja é aquilo que é investido nos ministérios da igreja, tá? Então, você tem aí algum tipo de material de escritório, né, que usa papelaria e tudo mais, lanches, refeições, publicações, livros, manutenção do culto, Ministério de Música, comunicação, as sociedades internas, a escola dominical, a EBF, algum tipo de evento, conferência, acampamento, algum tipo de presente, homenagens, pregadores, né, que vieram. Então, isso aí está naquela dinâmica ali de 88 mil reais. Tá? Lembrando que as sociedades internas vai ter um valor disponibilizado R$60 por mês. Tá, mas deixa eu explicar para eles aqui. A sociedade interna, quando nós formos falar do próximo ano, tem um valor aqui que a gente declarou, mas é o valor para aquele combinado que já é feito antes, para pagar a per capita das sociedades, tá bom? Então, lá eu vou explicar isso para você melhor. Aí nós temos ali evangelização e missões, 2 missionários que a gente participa, né, da evangelização. Ação social é a beneficência que os nossos diáconos fazem. As contribuições conciliares é o que repassamos ao presbitério e ao nosso Supremo Concílio. E aí, departamento pessoal, é a nossa secretária, né, que trabalha aqui, a Rosária. A terceirização é contabilidade, alguns funcionários temporários, sonorização, alguma limpeza temporária que é necessária. Os seminaristas, nosso irmão Tiago, que recebe pelo serviço que ele presta aqui à nossa igreja e o curso, né, que ele está fazendo. O nosso seminarista Moisés, ele não recebe nada da igreja, mas até o ano passado a gente custeou o curso dele. Até outubro do ano passado. Né?
O sustento pastoral foi o salário aí, né, do pastor Marcelo, o pastor Sérgio também, e as despesas bancárias são as taxas, cartão de crédito e outras coisas mais, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre as nossas despesas? Alguém? Pois não, meu irmão. Meu irmão, eu não sei te dizer. Isso aí foi o que foi executado. Eu não sei te dizer, não sei quem são as pessoas. Então, beleza. Não, eles não são membros da Junta de Missões da IPB. Eu não sei te dizer. A Mary Ellen e o Wesley? A Mary Ellen e o Wesley não são? Mas isso eu acho que não é um problema. A igreja pode apoiar e sustentar missionários que ela desejar, né? E a igreja desejou. Esse foi o plano que foi feito, tá? Agora, pensando para frente, nós vamos avaliar. A gente quer conversar com esses dois irmãos, queremos ouvir deles o trabalho que eles estão fazendo, a que tipo de trabalho eles estão vinculados, e da agora para frente nós vamos estipular uma forma da gente definir quais são os tipos de trabalhos que nós queremos e desejamos apoiar. Isso ainda vai ser trabalhado. Nós estamos apresentando aqui o que foi feito. O que foi feito não tem jeito de desfazer. Está feito, né? Agora é pensar para frente, tá bom? Quando a gente também manda para o Supremo Concílio, eles mandam 54% para ajudar com missões, que são os missionários. Mas também nada impede da gente também querer contribuir, ajudar outras pessoas também, né? Sim, com certeza. A igreja tem essa liberdade, né? Nós podemos, como igreja, apoiar quem a gente desejar. Pois não, minha irmã? Minha irmã, eu não sei te dizer. Sim. O nosso irmão Moisés, ele não recebe nenhum tipo de ajuda de custo da igreja. Mas ele já formou no ano passado, não é isso? Não, ele não formou, ele não terminou o curso dele, e eu apresentei isso na nossa reunião de liderança. Eu estou assumindo como é que é? Esqueci o nome agora. A tutoria dos seminaristas a partir de agora, e já fiz algumas conversas com o nosso irmão Moisés. Ele vai estar presente aqui na igreja em alguns momentos, e a gente, mais para frente, nós vamos falar sobre o planejamento que está sendo estruturado para os nossos seminaristas, ok? Tá bom? Ok, obrigada. De nada. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Não? Tranquilos? Benção. Vamos para frente. Agora nós vamos falar daquilo que nós estamos pensando para o ano de 2026. E aí eu quero dar uma palavrinha para você. Preste atenção aqui. Eu comecei a trabalhar aqui no dia 2 de janeiro. Hoje é dia 1º de fevereiro. Imagina quantas reuniões foram feitas ao longo desses 30 dias. Não tem como a gente repensar tudo, não tem como rever tudo, não tem como ajustar tudo, não tem como. Então, ao longo do tempo, nós juntos, como igreja, eu disse isso ao conselho, eu não sou um pastor que vai chegar aqui e trazer um plano pronto e é assim que eu trabalho e vamos para frente, não. O conselho é conselho, a gente precisa trabalhar juntos como conselho e a gente também quer envolver a igreja nessas discussões. E eu preciso dizer para você, nós estamos recomeçando. Estamos recomeçando. Tá? E ao longo desse ano, em vários momentos, nós vamos convocar a igreja, chamar a igreja para momentos onde a gente possa conversar sobre o nosso direcionamento. A gente precisa ter um plano, a gente precisa ter uma visão, a gente precisa ter
pensar qual é o tipo de igreja que a gente quer ser, as características que são próprias nossas, né? E a gente precisa fazer isso juntos. Óbvio, o pastor tem as suas prerrogativas, o conselho é a liderança da igreja, mas nós queremos caminhar juntos com os irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você vai ver algumas coisas que estão propostas para esse orçamento de 2026, que você possa pensar assim: pastor, a gente não poderia rever isso? Nós podemos rever tudo. Só que nós não tivemos tempo hábil para rever todas as coisas. Então, o que nós decidimos? A gente manteve praticamente tudo que a gente já vinha fazendo da mesma forma. A gente reformulou uma coisinha ou outra para a gente tentar começar o nosso ano e caminhar como igreja. E ao longo do tempo, a gente vai rever cada uma dessas questões que nós precisamos rever, tá? Então, a gente fez uma reunião, por exemplo, aqui com a liderança, eu apresentei o planejamento do ano, apresentei a temática, já temos um calendário, né, para a gente caminhar ao longo do ano, e aos poucos nós juntos vamos construindo aquilo que pensamos e desejamos e aquilo que Deus tem nos direcionado para sermos igreja, tá bom? Então, a nossa irmã vai apresentar a proposta, né, daquilo que o conselho definiu para o ano agora, de 2026, e você talvez vai perceber que não houve tanta mudança assim. Por exemplo, esse caso dos missionários, é algo que a gente quer rever, é algo que a gente quer ir lá, conversar com esses irmãos, perguntar como é que está o trabalho, pedir a eles que nos mande um relatório, a gente quer acompanhar, a gente quer divulgar isso para a igreja, a gente quer que vocês saibam o que está acontecendo. Então, a gente quer reestruturar essas coisas, mas nós não tivemos tempo hábil ainda para rever todas elas. Então, eu peço a você, assim, paciência, calma, e ao longo do ano a gente vai trabalhar junto com a igreja para a gente rever e reformular aquilo que precisa ser reformulado, tá bom? Estamos recomeçando, estamos construindo um muro, um tijolinho de cada vez, com muita paciência, cada um com aquilo que pode acrescentar. E, se Deus quiser, nós vamos alcançar aquilo que o Senhor já preparou para nós. Amém? Então, vamos lá. Então, nós tivemos, né, de dezembro de 24 a dezembro de 25, um superávit de 153.900, igual eu falei, que nunca teve um superávit tão alto, e o orçamento para 2026 ficou que o anual vai ser para arrecadação 644 e os gastos também 644. O senhor quer falar sobre isso? Não, pode apresentar aí depois. Eu quero mostrar que a gente conseguiu abaixar as taxas do cartão. Então, se você passa a sua oferta, o seu dízimo, como Pix na maquininha, é cobrado o valor de R$ 1,49. Era cobrado R$ 1,49 e o atual agora é 0,64. Então, as taxas financeiras que estão incluídas, cartões, abaixou, a rede abaixou para a igreja. Foi solicitada uma nova maquininha, que a partir da segunda maquininha, se não atingir, acho que a arrecadação acima de 22 mil, cobra R$ 49,00 da segunda maquininha. A primeira maquininha não é cobrado a locação da maquininha. Aí alguns, eu vou abrir aspas aqui de novo, alguns não gostam de passar na maquininha porque tem o desconto da taxa, está entregando menos, mas a despesa é da igreja, a despesa é de quem tem a maquininha. Ah, mas eu vou vou comprar pão ali na padaria. Você não dá um valor a mais porque você vai ficar solícito com o dono da padaria, porque você está, né? Ele vai receber menos. Não, a despesa da maquininha é por conta da igreja. Então, você não está dando menos, irmão. Você pode passar na maquininha sem culpa. Eu quero dar uma boa notícia para a igreja foi classificada, recebi uma mensagem da Receita Federal, que a igreja foi classificada como A positivo, como entrega das declarações em dia
pagamento dos impostos em dia e cadastro da igreja também está atualizado. Então, nós somos classificados com nota A. Dá para saber quem é a empresa do lucro real, lucro presumido e as igrejas e associações, desde que tenham constituição mais de que 36 meses. Se a gente falhar com uma entrega de declaração, a gente é desclassificado do A. Então, eu quero mostrar para os irmãos, depois foi mandada uma outra notificação, 3 meses depois. Não está dando para ver, irmãos, me perdoa. Mas a gente está classificado no mesmo nível que a primeira igreja presbiteriana do Brasil, primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte e a 8ª igreja. Não em finanças, não em valores reais, mas nós estamos no mesmo nível de entrega de declarações e pagamento dos impostos e cadastro entregue corretamente perante a Receita Federal. Tá? Eu não quero glória para mim, irmãos, eu sou servo inútil aqui na igreja. Tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus, eu faço o meu melhor, eu tô no mesmo nível que todo mundo, eu só trabalho e disponho o que eu aprendi e eu passo para a igreja. O meu valor é esse, ver a igreja caminhando, como nunca caminhou agora. Eu fico feliz que a igreja está tendo um bom desempenho financeiro e eu espero que no próximo ano também continue assim. Você não quer mostrar? Corre, da primeira igreja? Não, a proposta para 2026. Não coloquei, não, está lá atrás. Eu coloquei só o orçado aqui. Então volta lá. Põe de novo, Tiago, por favor. Então, meus irmãos, aí, isso. Vamos lá. É o seguinte, como que nós pensamos esse orçamento? Então, ali naquele valor anual, tem todas as categorias: patrimônio, manutenção geral, dinâmica da igreja, evangelização, ação social, contribuição, departamento pessoal, terceirização, seminaristas, sustento pastoral, despesas bancárias. E a gente fez o seguinte, a gente então olhou para aquilo que a gente imaginou que gastaríamos e a gente definiu que a gente precisa arrecadar o que a gente vai gastar para a gente ficar 0 a 0. Se a gente arrecadar mais, glória a Deus por isso. Tá? Então a gente precisa arrecadar o valor que a gente consiga cumprir os nossos gastos. Então o valor anual é aquele e o valor mensal é aquele ali. Tá? Então, ore por isso, contribua, participe e se envolva. Tá? E aí a divisão ficou bem igual a que já era feita antes. Tá? Então vou te dar os totais aqui, só para você ter uma ideia. O nosso investimento, a nível de patrimônio, a gente está colocando aqui um investimento mensal de R$ 4.200. O nosso investimento na área da manutenção geral, R$ 5.270. O nosso investimento na dinâmica da igreja, R$ 4.500. Está aqui sim declarado um valor para as sociedades internas, mas é para a gente poder custear a per capita das sociedades internas. Então continua valendo aí o combinado que já tem com as sociedades internas. Evangelização e missões continua aí R$ 1.600. Ação social R$ 1.500. As contribuições conciliares R$ 7.650. O departamento pessoal, R$ 4.369, a terceirização, R$ 3.531, os seminaristas, R$ 4.728, o sustento pastoral, R$ 15.812, as despesas bancárias, R$ 520. Então, é muito parecido os valores com aqueles que foram realizados no ano passado, justamente porque eu falei para vocês, a gente não teve tempo hábil de rever e reestruturar tudo aquilo que a gente imagina que seja necessário. Então, ao longo do tempo, nós vamos trabalhar isso juntamente com a igreja. E a gente quer comunicar mais essas coisas, a gente quer falar mais dessas coisas, a gente quer apresentar mais à igreja essas questões, até para a gente poder celebrar aquilo de bom que Deus tem feito no nosso meio. Olha que bênção a gente poder ter o saldo que temos. Olha que bênção
a gente poder ter arrecadado aquilo que arrecadamos, né? Bênção de Deus, a mão do Senhor está sobre nós. E a gente precisa ser grato por isso, né? E a gente precisa olhar para essas coisas e ganhar ânimo para a gente continuar perseverando naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, tá bom? Deixa eu só... Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre as nossas despesas? Fala, meu irmão. Só para... A gente mesmo falou, né? A igreja nunca teve um saldo tão positivo assim, isso é ótimo. Sobre a questão do saldo positivo, isso é ótimo, né? E como eu já tive em conselhos anteriores, né? Essa igreja vem trabalhando isso há muito tempo, né? Nós tivemos situações no vermelho muito tempo e graças a Deus por isso. Mas eu gostaria de ter a visão que eu sempre coloquei no conselho quando eu estava lá, né? Não é ser pessimista. Quando a gente olha ali 153 mil, no caso, corre um risco, né, da gente achar que está com dinheiro. E, às vezes, no conselho, você diz, o que já vão fazer? Eu falei, irmão, nós não temos 153, a gente precisa de 900 mil para inteirar 1 milhão para cuidar do que tem. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Às vezes, a gente olha aquilo ali e eu, Hudson, né, então, não vou contribuir com a igreja, porque a igreja está com positivo. Não é, a igreja precisa de muito mais, né? Você vai falar sobre isso, né? Mas então a gente tem essa visão, né? Eu preciso contribuir mais, não porque a igreja tenha mais, para que ela possa cuidar do que precisa ser cuidado. Sim, sim. Mas ela tem razão, graças a Deus, né, temos positivo aí. Bênção. Mais alguém tem alguma pergunta sobre as nossas despesas? Não? Quer falar? Depois eu vou mandar um link para o Tiago, que aí vocês podem consultar as empresas que vocês também tenham interesse, dá para consultar também a igreja, né? Para consultar para ver se eu não estou mentindo. e outras igrejas também, né? Lembrando que tem que ser empresas que já tenham mais de 3 anos, mais de 36 meses, não pode falhar. Empresas do Simples Nacional não estão incluídos, né? Então, se você for procurar uma empresa que você conhece, você não vai encontrar, porque não está englobada as empresas do Simples Nacional e nem MEI. Maravilha. Então, o nosso... Pois não, meu irmão. Temos uma questão assim bastante específica, que é a questão da, vou colocar uma palavra aqui, mas que a demandada de irmãos daqui, não é? Então nós cremos que a nossa receita é menor. Por isso o nosso orçamento deve ser baseado no pessoal que temos, não é? Porque senão a gente acaba se iludindo, não é? Sim, meu irmão, concordo com o irmão, pessoas saíram, mas pessoas vão chegar em nome de Jesus e já chegaram, tá? E eu creio que Deus é que sustenta, não são os irmãos que saíram que sustentam, e não são os irmãos que ficaram que sustentam, é Deus que dá. Concordo com o irmão que a gente tem que ter pé no chão, que a gente precisa ser responsáveis, que a gente precisa olhar para isso com os olhos naturais, mas nós também podemos olhar para isso com os olhos da fé e crer naquilo que Deus faz pela sua igreja, né? É Ele que sempre deu e é Ele que sempre vai continuar dando, né? Eu concordo. E a gente tem feito esse exercício. Por isso, se você prestar bem atenção, o nosso orçamento desse ano, ele está menor do que o do ano passado. Ele está menor, tá? E a gente propôs simplesmente pagar as contas. É isso que a gente está propondo. Então, nós não estamos propondo ter um superávit, nós não estamos propondo avançar em muitas coisas. A gente sabe que esse ano é um ano da gente caminhar, reagrupar as pessoas, cuidar uns dos outros, repensar, rever, reajustar e, se Deus quiser, avançar mais para frente, né, naquilo que Ele vai fazer e já está fazendo no nosso meio. Mas eu concordo com a sua palavra e ela é pertinente e a gente está, assim, prestando atenção nisso, tá bom? Obrigado, meu irmão. Pois não, meu irmão. Pastor, em relação a esse superávit, a gente observa que é o seguinte, que ano passado, né, nós não tivemos um pastor auxiliar, então não tivemos gasto durante o ano de 2025.
O registro que a gente tem aqui é somente o final de 2024. E a outra coisa, o que acumula é a falta de manutenção do templo, que foi um valor muito baixo em relação à manutenção que nós temos que dar. Então, assim, tem algo no caixa, é porque não foi executado ano passado. Não que o Conselho não quis fazer nem nada, porque não foi feito. A gente sabe que iniciamos uma obra aqui em 2022 e ela ficou basicamente parada. Foi dado só manutenções corretivas, né? Então, a previsão, né, para esse ano, creio, né, que se Deus continuar nos abençoando com entradas de dízimo e oferta, nós teremos condição de fazer uma gestão melhor e talvez no final do ano vai ter uma realidade mais, né, vamos dizer, um ponto mais realista em relação às nossas entradas e saídas. Perfeita observação, meu irmão, e você me dá aí também um gancho para a gente poder falar um pouco sobre isso, que a gente falou aqui na nossa reunião de liderança que a gente teve, né? Foi feita aqui, irmãos, uma comissão há uns anos atrás, e essa comissão ela fez todo um levantamento do nosso prédio em relação à manutenção, correções, melhorias que precisam ser feitas. O nosso prédio é muito grande, a gente tem um espaço enorme, e isso, eu quero dizer para você, é bênção, tá? O espaço enorme não é maldição, pelo contrário, é bênção, graças a Deus que Ele nos deu esse espaço. Então, vamos encher esse espaço, é isso que a gente tem que fazer, né? Mas a gente tem uma manutenção, né? Você pode olhar aí, está faltando forno, um monte de lugar, o dia que chove, né? A gente sai daqui tudo batizado, né? Molhado, né? Encharcado, né? Só falta cantar aquela música, faz chover, né? E faz mesmo, está chovendo aqui dentro, aqui, né? Infelizmente, a gente tem muitas demandas, e o irmão está correto. Muita coisa ficou acumulada, não foi realizada, não foi executada. Essa comissão fez esse levantamento e isso começou a ser executado ano passado. Então, a gente tinha um problema, por exemplo, na nossa marquise, aqui na frente, né? Estava caindo lá os pedaços, ajeitaram a marquise, deram uma ajeitada ali, ainda tem coisas para finalizar. E o que o conselho vai fazer? Qual é o plano? Nós vamos reativar essa comissão que vai trabalhar esse projeto aí de construção e reforma na nossa igreja. E, creio eu, daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos apresentar para a igreja a lista de demandas urgentes com os valores necessários para a gente realizar as obras mais urgentes que a gente tem para fazer. E a gente quer, sim, trazer isso para você saber, acompanhar, orar, contribuir, participar junto com a gente, porque a gente precisa mesmo, né, cuidar desse lugar, né? Zacarias, ele vai chamar a atenção do povo, né, lá em Jerusalém, na volta, né, quando eles voltaram do exílio, e ele vai usar uma palavra assim, né, as casas de vocês, elas estão brilhantes, parece um palácio, mas o templo e a casa do Senhor, né? A gente entende que esse lugar é o lugar que Deus nos deu, e esse lugar ele é bênção aqui nessa cidade e nesse bairro, e a gente precisa cuidar dele e usar ele melhor, para que mais pessoas possam ouvir da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós estamos trabalhando nisso, tá, meu irmão? E essa é uma verdade, a gente vai acabar usando, sim, parte desse recurso que a gente tem. Nós não vamos gastar, torrar esse dinheiro todo, a gente quer sempre ter um tipo de reserva, porque isso é sábio, né? É um princípio sábio, sempre ter algum tipo de reserva para as emergências, para situações complicadas, para situações difíceis, mas a gente precisa sim investir aqui no nosso templo, e mais para frente nós vamos trazer aos irmãos quais são as etapas, quais são os valores, né? E a gente vai trabalhar isso juntos, e se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos conseguir realizar tudo aquilo que nós precisamos realizar nessa questão aí da reforma do nosso espaço físico, tá bom? Ok? Obrigado, meu irmão. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tem certeza?
Quando fica um silêncio assim, tem duas opções. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Tem isso também, né? Pode ser. Não, acho que está todo mundo entendendo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, né? Vou chamar aqui nossa irmã Gemima, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, né? Pela vida dessa irmã preciosa, que tem sido extremamente diligente com as nossas finanças, nos ajudar a ser cuidadosos com aquilo que o Senhor tem nos dado, o recurso que Ele tem nos dado, né? E ela é bênção na nossa vida. Muito obrigado, viu, minha irmã? Você é bênção, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. O Senhor tem nos dado mais do que precisamos e mais do que merecemos. E nós somos gratos ao Senhor. Pai, quando a gente olha para esse saldo que temos, a gente vê a Tua graça. Obrigado, Deus. Senhor, mas quando a gente olha para os desafios que temos, o nosso saldo é muito pequeno. Mas a gente crê que o Senhor é conosco. E nós vamos caminhar e o Senhor, com certeza, está conosco e derramará da Tua bênção sobre nós, porque a Tua mão está sobre a Tua igreja. É o Senhor que cuida, é o Senhor que conduz, é o Senhor que guia, é o Senhor que abençoa. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a sermos restaurados em todas as áreas. Restaurar, Deus, esse prédio, esse espaço físico, restaurar o nosso coração, restaurar a nossa família, a nossa casa. Ajuda-nos, Pai. Obrigado pela nossa irmã Gemima, nossa tesoureira. Obrigado pelo trabalho que ela faz, o zelo que ela tem. Obrigado pelo cuidado que ela tem com as coisas do Senhor e como ela tem nos ajudado, Senhor, tremendamente, Pai, a caminharmos fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é o nosso dever como igreja, como instituição. Deus, muito obrigado pela vida dessa irmã preciosa, que o Senhor possa abençoá-la e derramar graça sobre a vida dela. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Deixa eu consultar aqui a minha cola. Onde que nós estamos, minha irmã? Pode deixar. Irmãos, nós vamos fazer então a leitura da ata. Então nós já estamos caminhando aí para o finalmente. Então, tendo alguma observação depois da leitura da ata, a gente capta essas observações. Então, se você tiver alguma observação, segura ela aí, deixa a gente ler tudo. Aí no final a gente corrige aquilo que precisar corrigir, tá bom? Ok? Irmãos, então fiquem atentos à leitura da ata, as observações serão no final. A ata de número 112 da Assembleia Geral Ordinária, convocada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana Central de Contagem, conforme registro na ata 772 do dia 16 de dezembro de 2025. Cito a Avenida Prefeito Gil Diniz, 401, Centro Contagem. Realizada no dia 1º de fevereiro de 2026, tendo início às 9h06, sob a presidência do reverendo Lemuel Rodrigues Cunha, que faz a leitura do texto bíblico no Salmo 119, versos de 33 a 40 e uma oração. Em seguida, passa-se para o momento de louvor. Após, o reverendo faz a leitura dos Salmos 32, versos de 1 a 5, para o momento de contrição e ora. Canta-se mais 2 cânticos, seguido de dízimos e ofertas, com oração pelo diácono Antônio Teodoro Silva.
Em seguida, é feita a oração pelos aniversariantes, pelo reverendo Lemuel, que em seguida dá os avisos e ora para que as crianças sejam encaminhadas às suas salas. Após esse período, o reverendo Lemuel faz a devocional com o texto lido em Neemias, capítulo 4, versículo 6. Em seguida, ele orienta a igreja de acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º e a linha D da Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele declara aberta a Assembleia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assembleia conforme convocação do Conselho, registrado na ata de número 772. Convocação que foi comunicada à Igreja e afixada no mural da mesma. Registra-se a presença de 85 membros comungantes, segundo o livro de assinaturas, página 40, verso e 41. Verifica-se que, para a realização dessa Assembleia, ocorre de qualquer número de membros. Passa-se a indicação de nomes para o cargo de secretário de atas da Assembleia para o ano de 2026, sendo indicada a irmã Adelina Mercedes Rodrigues Brandão, que é reeleita por aclamação. A irmã toma assento. Às 9h55, reverendo Lemuel pede às sociedades que apresentem os seus relatórios como descrito a seguir. A UCP, União de Crianças Presbiterianas, tem seu relatório lido pela irmã Ângela Maria Oliveira Batista Cavalcante. A UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, tem seu relatório lido pela irmã Giovana Donato Pinto. A UMP, União da Mocidade Presbiteriana, não apresentou seu relatório. A SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, tem seu relatório lido pela presidente reeleita Flávia Faria Silva Ávila Barbosa. A UPH não leu o seu relatório. A Junta Diaconal teve o seu relatório apresentado pelo presidente Edivaldo Cardoso Santo. O seminarista Tiago Leandro de Castro Souza faz a leitura do relatório da Escola Bíblica Dominical. O reverendo Lemuel ora e agradece a Deus pelos relatórios apresentados. E avisa que todos os relatórios das sociedades internas já foram entregues ao Conselho em 2025 e foram arquivados, pois fazem parte da história da Igreja. O reverendo Lemuel passa a palavra para a tesoureira desta Igreja, a irmã Gemima Gomes da Silva, que apresenta as planilhas em slide do relatório financeiro do ano de 2025 e a previsão orçamentária para o ano de 2026. É dada à Igreja a oportunidade para fazer perguntas e tirar dúvidas. Em tempo, a tesoureira informa que a Igreja Presbiteriana Central de Contagem alcançou a classificação A no programa Sintonia da Receita Federal. O reverendo Lemuel ora pela vida da nossa irmã tesoureira e, após a leitura desta ata... Alguém tem alguma observação para a nossa ata? Não? Após a leitura desta ata, encerra-se às 10h55 com uma oração que será feita pelo reverendo Lemuel. Eu, Adelina, secretária de atas, a tudo presente, lavro, dato e assino a presente ata que foi lida e aprovada. Contagem 1º de fevereiro de 2026. Muito bem. Todos aprovam a ata que nós acabamos de ler? Sim? Amém. Alguém é contrário? Não? Então está aprovada. Vamos orar e vamos encerrar. Pode ficar em pé no seu lugar. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Se você está com fome, passa ali na mesa do café, tem bolo, tem biscoito, ainda tem pão de queijo. Deixa eu ver, o bolo de chocolate acabou. O de chocolate sai rápido, né? Mas quem sabe, de noite, a gente depois do culto tem um cafezinho ali também, né? Fica a dica aí, né? Vamos ver se sai, né? Senhor, muito obrigado, Deus. Te agradecemos por esse tempo precioso, onde podemos deliberar de algumas questões, ver a Tua mão sobre nós, a Tua bênção no nosso meio. Obrigado pela unidade que há em nós. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, nesse tempo de restauração da Tua presença. Obrigado por essa assembleia, obrigado por todos os irmãos que têm contribuído, sido bênção, somado aqui na nossa igreja, para que a gente avance, para que o Teu reino avance. Pai, muito obrigado. Nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome,
porque o Senhor tem conduzido essa igreja diante do Senhor. Agradecemos ao Pai por tudo que o Senhor tem feito. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, te dê um bom domingo. Te espero, às 19 horas. Convida alguém para vir com você. Traga aí um amigo, um parente. Um tempo de bênção hoje à noite, em nome de Jesus.